Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Vamos só ler o 30, que já está ótimo. Deus abençoe pastor Diogo Moisés por estar aqui conosco, nosso apóstolo queridíssimo, toda a família. Diz assim a palavra de Deus. Vocês encontraram? Se você não encontrou, você pode acompanhar aqui, ó. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Muito obrigado, somente até aqui já é o suficiente. Queiram tomar os vossos assentos. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aí na transmissão online, o Brasil todo. Pessoas de vários outros países também me mandam mensagem no Instagram, no Facebook. Deus bendiga todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando. O profeta Elias, ele está inserido na classe dos profetas audaciosos. A primeira aparição de Elias é de fato uma aparição muito ousada, muito ousada. A sua primeira aparição acontece no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, quando a casa de Israel estava sendo governada por um rei completamente perverso, a saber, nos dias de Elias, quem estava reinando sobre a casa de Israel era o rei Acabe. E Acabe fez uma escolha maravilhosa na vida dele, que fez com que ele tivesse muito sucesso. Ele escolheu para ser esposa dele uma mulher chamada Jezabel. Que escolha maravilhosa. É brincadeira, viu, gente? Foi a pior escolha que esse rei teve, quebrando um princípio. Olha como é prejudicial uma pessoa que escolhe viver uma vida sem honrar os princípios de Deus. Naquela época, na antiguidade, Simone, Deus não permitia que nenhum hebreu tomasse para si uma esposa que fizesse parte de uma outra nação, de um outro povo. Eu vou simplificar aqui para vocês. Um hebreu não poderia casar de maneira alguma com uma egípcia, com uma filisteia. Enfim, Deus não queria que o povo se misturasse com outras nações, porque Deus entendia que se houvesse uma mistura, as outras nações, por terem outros princípios, outras crenças, iriam acabar influenciando o povo hebreu. E isso seria muito prejudicial, porque iria interferir diretamente no relacionamento do povo com Deus. Então por isso que Deus não permitia em hipótese alguma que um hebreu casasse com uma mulher de uma outra nação. Vocês podem ver que a queda de Sansão acontece quando? Quando ele fica com um papo com Dalila, uma mulher estranha, não fazia parte do povo de Deus. Acontece algo semelhante com o rei Acabe, mas ele não apenas brincou, ele se casou com uma mulher que fazia parte de um outro povo, de uma cultura pagã. Jezabel, para quem não sabe, ela era filha de Etibaal. No nascimento dela, ela foi consagrada a um deus estranho. Ela foi consagrada a Baal. Quando o rei de Israel casou com essa mulher chamada Jezabel,
ela conseguiu influenciar todo o sistema religioso de Israel. Então ela veio, apóstolo, para ferir os princípios que Deus havia estabelecido. Deus tinha, presta atenção, Deus tinha falado para o povo, lembra, pastor Lacava, lá atrás, quando Deus deu as tábuas com as leis, apóstolo, Deus falou que não aceitava que o povo, que era propriedade exclusiva dele, adorasse a outros deuses. Então, isso faz parte dos mandamentos de Deus. Um abraço para a galera lá de Jundiaí, estou vendo agora, hein? Obrigado por vocês terem vindo. Então, quando o povo levantou, por exemplo, lá no deserto, aquele bezerro de ouro, e passaram a adorar, né, ao bezerro, Moisés foi usado com muita autoridade para quebrar o bezerro de ouro e falar para o povo: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês são a geração eleita, o povo exclusivo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus. Então Deus não aceita que vocês sirvam a Ele e também sirvam a deuses estranhos. Então esse é um princípio: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só que Jezabel, ela ensinou o povo, olha como ela veio para destruir os princípios da casa de Israel. Ela ensinou o povo que Baal era o deus da fertilidade. E a força de Israel naquela época era exatamente a agricultura. Essa era a maior força, pastor Lacava, da casa de Israel naquela época. A força do Brasil, né, uma das forças do Brasil é petróleo, né, e também a terra do Brasil é uma terra muito poderosa, né? Aqui no Brasil você planta, então nós temos uma terra abençoada. Mas naquela época a força de Israel não era o petróleo. Naquela época a força principal, Karina, de Israel era a agricultura. Então toda a terra, por mais excelente que ela seja, ela vai precisar receber água, que é a força para produzir. Então você planta, rega, e aí vai dar certo. Então, para a economia de Israel naquela época deslanchar, eles dependiam diretamente da chuva. Da chuva. E vocês podem ver que isso é tão tremendo, Sabrina, que quando Deus falou da lista das bênçãos que acompanharia o povo, caso eles obedecessem os mandamentos de Deus, vocês vão ver que Deus falou de várias chuvas, né? Vários tipos de chuvas que Deus mandaria para aquele povo, para aquela terra em específico, porque Deus entendia que a chuva era algo que agregaria valores na vida de cada hebreu, faria com que a economia do país crescesse. Só que Jezabel está ensinando ao povo que Baal era o Deus que mandava a chuva. Olha o que acontece. Todas as vezes que caía chuva sobre a terra de Israel, ao invés do povo glorificar a Deus, eles começaram a cultuar a Baal. Aqui já fica um exemplo, né, uma lição. Quando um líder ele é corrompido, quando um líder está contaminado, o povo acaba pegando o mal do líder, né? Então, a casa de Israel vai cair por quê? Porque o líder era um cara desgovernado. E o povo é reflexo do líder. Vocês já perceberam que uma igreja que o pastor é frio, ela é fria? Já perceberam isso? Já percebeu que uma igreja que o pastor não ora, o povo não ora? Porque é consequência, o povo é reflexo da liderança. Então, se o espelho se quebrar, o reflexo vai ser negativo. Foi o que aconteceu naquela época. O espelho se quebrou e o reflexo foi muito negativo. A nação praticamente toda começou a levantar
vários altares para Baal. Aí foi que Elias apareceu. E olha como ele apareceu, gente. Coloca para mim o capítulo 17, versículo 1. Eu estou explicando para vocês o porquê que Elias apareceu confrontando o rei Acabe. Sabrina, se conseguir dar só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, eu agradeço. Tá? O som tá bom, mas só um pouquinho já vai me ajudar. Ó como Elias aparece. Ó. A primeira aparição do profeta Elias foi aqui. Ó. Elias, que era de Tisbe, era um local muito simples, viu? Um lugar sem expressão. Se você estudar a geografia que Elias cresceu, você vai ver que não tinha nenhuma expressividade. Ele não morava em um local top. Ele era de um lugar simples, tipo um vilarejo. Ele era um tisbita, que ficava em Gileade. Olha o que ele disse para o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem, vamos lá, não haverá orvalho, nem, André, Elias, ele é tão específico na palavra que ele libera, que ele não fala que apenas a chuva vai cessar. Elias está falando que nem orvalho vai ter, Simone. Eu me lembro de quando, Bispo Márcio, lembra que nós fazíamos campanha na Serra da Cantareira? Lembra? Eu chegava com um carro aqui na Serra da Cantareira. O meu carro chegava, pastor Lacava, seco. E não estava chovendo. Todos os cultos, apóstolo, que eu saía lá da serra, o meu carro estava completamente molhado. Mas não estava chovendo. É o orvalho. Né? Nós conhecemos como tipo neblina, sereno. Você não sente te molhando. Mas aquilo tem o poder de umedecer o ambiente. Por exemplo, já teve alguma vez que você esqueceu uma roupa no varal? Se você tem quintal, né, mora em casa própria, não condomínio. Teve alguma vez que você esqueceu uma roupa no varal? Não choveu de madrugada, mas de manhã você foi ver, a roupa estava úmida no varal? Já aconteceu isso? Sabe o que foi aquilo? O orvalho. Então, Simone, Elias está sendo tão específico, ele não está falando que vai acabar a chuva apenas. Ele está falando que nem orvalho iria ter naquela época. Agora, por que Elias está profetizando isso para o rei? E apóstolo, essa profecia aqui é uma profecia de confronto. Vamos ver se vocês estão ligados. Eu falei que para Israel prosperar, eles precisavam do quê? De água, da chuva. Então, se Elias está profetizando que não vai mais cair chuva, gente, sabe o que ele está falando para o rei? A nação vai entrar em crise. É a mesma coisa que um profeta aparecer para o Bolsonaro ou para o Trump e fala assim, ó: durante o seu governo, o índice do desemprego vai aumentar absurdamente. O país vai quebrar. Os empresários vão entrar em colapso. Eu estou contextualizando para vocês entenderem. É isso que está acontecendo. Elias está aparecendo para o rei e falando: ó, a partir de hoje, a mamata vai acabar, viu? Não vai ter uma gota de água. Por que Elias está falando que não vai ter chuva? Isso aqui é muito interessante, gente. Porque quando caía a chuva, o povo estava cultuando quem? Quem? Baal. Então, para o povo acordar, olha que lindo, eu estou vendo gente anotando ali. Para o povo acordar e voltarem para Deus, Simone, Elias entende: eu tenho que levar uma palavra de céu fechado. Eu vou agora aplicar. Vocês sabiam que tem horas que para o povo acordar, Deus precisa secar a terra? Eu vou repetir. Tem horas que para a gente, eu estou me incluindo, que para a gente se despertar, Deus precisa secar a terra. Tem pessoas que só vão conseguir voltar para Deus se Deus apertar elas.
É por isso que eu admiro muito o ministério de Elias, apóstolo. Ele entende. Para o povo voltar da glória para Deus, eu vou ter que entregar uma mensagem de céu fechado. E olha isso, olha isso que é muito interessante. Essa mensagem que Elias entregou para o rei, colocou ele em risco de vida. Por que Jezabel queria matar Elias? Por causa dessa mensagem. Olha como essa mensagem trouxe problemas. Eu estou falando no plural, gente. Eu estou falando que essa pregação de Elias colocou ele em um grande problema. Porque depois que ele entregou essa mensagem para o rei, ele passou a ser procurado. Na cabeça de Acabe, o problema de Israel era Elias. Eu vou mostrar para vocês. Coloca, por favor, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 17. Ó, o rei ficou procurando Elias depois que ele entregou essa pregação. Aí, olha isso aqui, ó. Quando Acabe viu Elias, disse: é você mesmo? Hã? Como o rei está chamando Elias? Por que Acabe está chamando Elias de perturbador? Se você não pegar, eu vou pular aí, hein, gente. A pregação eu vou começar agora, eu introduzi já. Por que Acabe está chamando Elias de perturbador de Israel? Porque na cabeça de Acabe, o problema de Israel é Elias. Olha, gente, olha como o cara desgovernado não consegue assumir o próprio erro. Ele está querendo responsabilizar Elias pelo problema. Ele está falando assim, ó, cara, só foi você aparecer que tudo começou a dar errado. Você é o perturbador dessa nação. Olha isso, Simone. Depois da mensagem de Elias, ele passou a ser visto como perturbador. Passou a correr risco. Eu admiro muito Elias por causa disso. Presta atenção. No capítulo 18, ele vai orar para Deus mandar chuva. Vamos lá, no capítulo 18 ele orou para Deus mandar chuva. Mas no capítulo 17 ele profetizou que não haveria chuva. Então Elias carrega dois tipos de mensagens. Anota isso. Elias carrega dois tipos de mensagens. Uma mensagem de céu aberto e uma mensagem de céu fechado. Pegou? E Elias tem sensibilidade para entender qual é o tempo que se encaixa a mensagem perfeita. Eu vou repetir para ver se você pega. Elias tem sensibilidade para entender: agora é hora de eu abrir céu. Mas ele também tem sensibilidade para entender: agora não é hora de céu ficar aberto, agora é hora de céu fechar. Então Elias não é um tipo de pregador que só prega céus abertos. Alguém pegou? Elias é um tipo de líder que não se intimida na hora de ter que fechar céu. Sabe qual é o maior problema de um pastor? É ele viver a vida dele toda no ministério apenas para abrir céu. E eu vou falar uma coisa para vocês: viver para abrir céu é algo muito sedutor. Sabe por quê, Simone? Porque se eu prego só céu aberto, a minha popularidade vai ser, ó, todo dia eu vou ganhar seguidor no Instagram. Se eu prego só céu aberto, todo mundo vai me olhar como o melhor pastor, como o melhor profeta. Uma mensagem de céu aberto é uma mensagem que ela massageia o ego humano. Então, pelo curso natural, é uma mensagem que todo mundo deseja ouvir. Céu aberto, é uma mensagem que todo mundo gosta. Só que para Elias,
o que vale, ou o que ele prioriza não é a sua popularidade. Para Elias a verdade está acima da sua popularidade. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração que se importa mais com a verdade do que com a popularidade. E Elias, ele está exatamente se posicionando com essa postura. Eu perco a minha reputação, mas eu não perco a verdade. Eu perco a admiração do povo por um tempo, mas eu não perco os meus princípios. Eu não vou me prostrar. Eu sei que a chuva não é proveniente de Baal. Eu sei que quem está mandando chuva não é Baal. Eu preciso acordar esse povo. E aí ele profetiza, não vai cair uma gota de água, e passa a ser enxergado como perturbador. Aí Acabe diz: você é o perturbador de Israel? Aí olha o que Elias diz no versículo 18, gente. Olha o que ele diz. Olha quem carrega identidade, Simone. Olha o que Elias diz: eu não sou o perturbador de Israel. Eu não causei problema algum para Israel. Acabe, sabe qual é o problema da nação? O senhor e a sua família. Acabe queria culpar Elias, e Elias está falando: a culpa não é minha não, a culpa é do senhor e da sua família, que se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor e estão adorando imagens de Baal. Acabe tentou responsabilizar Elias, mas quem carrega identidade não se perde na hora da crítica. Elias sabe quem ele é. E já montei a introdução toda para vocês, e eu já vou ir nos pontos direto. Fala para quem está do seu lado assim, ó: depois dessa pregação, Elias foi jurado de morte. Aí vamos ver o que Deus falou para ele. Coloca capítulo 17, versículo 3. Deus veio e falou com Elias o seguinte: retira-te daqui e vai para o Oriente e esconda-te, porque nem sempre é bom ficar... Alguém pegou? Vocês são inteligentes. Tem gente que está boiando e não pegou. Eu vou repetir. Olha a mensagem de Deus para Elias: Elias, agora não é hora de aparecer. A mensagem de Deus para Elias é: esconda-te. Por que Deus está mandando Elias se esconder? Mas entre nós dois só. O senhor está ligado? Entre nós dois. Estou vendo que o senhor está ligado? Quando Elias profetizou, Elias não sabia que iriam querer a cabeça dele. Porque aqui Acabe nem tinha falado com Jezabel. Mas olha que interessante. Nem Elias sabia que Jezabel iria querer a cabeça dele. Mas Deus, como é conhecedor de tudo, pega isso. Deus já sabia que o posicionamento de Elias estava colocando ele em risco. Aí antes que alguém, eu estou arrepiado, gente, antes que alguém encostasse um dedo em Elias, Deus se manifesta para ele para dar uma orientação: Elias, se esconda. Fala educadamente para quem está do seu lado: antes que você caia na armadilha do inimigo, Deus vai se manifestar para te dar o livramento. Alguém está pegando ali? Você não sabe o que estão armando contra você. Você não tem ideia das ciladas que estão preparando para você cair. Mas Deus, olha lá em cima, alguém com a mão levantada. Mas Deus me trouxe hoje aqui no Horto Florestal para lhe dizer: Elias, você vive para minha glória. Então descansa, porque eu não vou deixar ninguém tocar em nenhum fio de cabelo seu. Você pode expressar alguma palavra que glorifica esse Deus que cuida daqueles que são dele?
armadilha nem pronta estava, o livramento já estava. Elias, se esconda, você não sabe, mas eu sei que vão querer te pegar. Gente, isso aqui é para você dar glória para tremer o horto florestal, hein? Olha onde Deus mandou Elias se esconder. Olha que lindo, já tem família vindo para o altar. No ribeiro, que aqui está na tradução, André, ó, no riacho de Querite. Aleluia. E Deus deu a rota. Naquela época não existia Waze, gente, não existia Google Maps, não existia GPS. Mas Deus, quando aparece para Elias, Deus aparece dando o endereço da onde era o esconderijo. Gente, se você não pegar, eu vou pular aí. Não, pega isso. Elias falou que não ia cair o quê? Uma gota de... Aí Deus está falando para ele, Simone, fica tranquilo, porque para esse tempo de seca, eu já reservei um ribeiro para você. Tem jovem que ficou de pé ali, que entendeu a pregação. Eu vou repetir: não vai cair uma gota de água, mas Deus está falando, Elias, para esse tempo de sequidão, eu já reservei um ribeiro para cuidar de você. Coloca o próximo versículo. Gente, eu amo a Bíblia porque tem muita revelação. Olha como a Bíblia é uma palavra de revelação, ó. Beba a água do riacho, que é ribeiro. Aonde Elias ia beber água? Aonde? Vamos lá. Então Deus não ia precisar fazer cair água. Alguém pegou? Como é o seu nome? O seu nome? Emerson. Eu vi que você está. Emerson, por que Deus não ia precisar fazer cair água lá? Hã? Uau, você é inteligente. Então se a água já estava lá, Emerson, não tem um porquê Deus fazer cair. Pegou? É Deus falando, Elias, tem algumas coisas que eu não preciso mandar, já estão aí. Não, gente, pera para vocês glorificar com... Ó, se Deus não ia fazer chover ali para ter água, a água já estava lá. Repitam comigo: a água é o recurso natural do profeta. Deus não precisa mandar, ela já está no ribeiro. Pega isso, gente. O apóstolo, se ele não pegar, eu vou embora. A água já estava no ribeiro, Emerson, recurso natural. Mas olha lá da onde viria o pão e a carne. Gente, não pode voltar no outro. Beba água do ribeiro. Nessa tradução está aí: coma o que os corvos lhe trouxerem. Ou seja, Deus estava falando, eu ordenei aos corvos que levem para você ali pão e carne. Pera, da onde viria a água? Do ribeiro, do riacho. Mas o pão e a carne? O pão e a carne viria da onde? Dos corvos. E os corvos viriam por cima. Você está pegando? É Deus falando, Elias, a água já está no ribeiro. É o recurso natural. Mas o pão e a carne já não está no campo natural. O pão e a carne é o recurso sobrenatural. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: Deus está te convidando para a escola do equilíbrio. Pega a água que já está embaixo, mas não se esqueça que o pão e a carne vai vir de cima. Levanta cedo para ir trabalhar.
Isso é pegar água. Vai estudar, leia livros, faz vestibular, faz faculdade. Isso é pegar água. É aquilo que você não precisa esperar Deus mandar. Mas Deus está falando, não ache que você vai ficar vivo só olhando para baixo. O pão e a carne vai vindo alto. Conecte. Qual é o problema? Gente, Deus está hoje nos convidando para a escola do equilíbrio. Se eu fosse dar um nome para esse ribeiro, apóstolo, o nome seria Escola do Equilíbrio. Por que, Emerson? Porque a água estava aí baixo. Pão e carne. Deus está nos dando uma grande lição. Precisamos ter uma vida equilibrada. O problema de muitas pessoas é que pensam que vão viver só pegando água de baixo. E se esquecem de recorrer aos recursos naturais. São aquelas pessoas que trabalham muito, mas não servem a Deus, não cultuam, não oram. Não, estou trabalhando muito, pastor. Não tenho nem tempo de ir para o culto. Cuidado, viu? Você está querendo só água. Então pega isso, pega isso. Uns sofrem com esse problema, vivem recorrendo apenas aos recursos naturais. Contrapartida, tem pessoas que só querem viver na igreja e não querem trabalhar. Vocês estão vendo que qualquer extremo se torna perigoso? Repitam comigo, todo extremo é perigoso. O que eu estou falando para você, se você trabalha muito e não ora, você está vivendo uma vida desequilibrada. Mas se você ora muito e não trabalha, você também está vivendo uma vida desequilibrada. Então você tem que conseguir conectar esses dois mundos. A água que está embaixo e o pão e a carne que vai vir de cima. E aqui, gente, o que eu vou falar aqui para vocês, tem gente aqui que já ouviu, porque eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo, porque tem gente que nunca ouviu. André, olha que interessante. Quando Deus mandou Elias ir para o ribeiro, Deus falou, os corvos vão levar para você o alimento. Por quê? Pois eu dei, vamos lá, pois eu dei ordem. Deus deu ordem para quem? Vamos lá, gente, vocês são inteligentes. Deus deu ordem para quem? Eu quero que vocês interajam nessa pregação para você aprender. Deus tinha dado ordem para os corvos. Mas olha que interessante, Deus não falou assim, Elias, vai que eu vou dar ordem. Ó, alguém pegou ali, ó. Deus não falou, vai para o ribeiro que depois eu vou trocar uma ideia com os corvos para eles irem lá. Não, Deus está falando, Elias, pode ir. Porque eu já fiz uma reunião só para cuidar de você. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó, Deus já preparou tudo. Eles não ouviram, eu vou repetir, Deus já preparou tudo. Isso aqui, apóstolo, era para estar dando glória para tremer o horto florestal. Eu não estou falando de coisa natural, eu estou falando que Deus está dando ordem para os corvos. Deus está trabalhando nas aves. Uma coisa é Deus falar com um ser humano que é racional. Agora Deus está mostrando, Karina, quem Ele é para Elias. Elias, eu poderia mandar um homem te levar, mas eu quero te mostrar que eu estou no governo de tudo, da natureza, das aves, de tudo está sobre o meu domínio. E eu estou, alguém lá em cima está com a mão levantada. Olha o que Deus está falando, vai, porque eu já fiz uma reunião para cuidar de você. Já está tudo preparado. Deus deu ordem para os corvos. Põe o próximo versículo para a gente ver como Elias estava lá, sossegadão, gente. Olha como Elias estava, Emerson. Elias fez o que o Senhor ordenou, acampou junto ao riacho. Gente, olha a vida do cara. Põe o próximo versículo. Vê se ele queria outra vida.
Os corvos estavam trazendo pão e carne de manhã e não era uma refeição, não. Eram 2 cardápios, hein? Fala sério, hein? Vem, apóstolo, me ajudar. Fala isso aqui que o senhor falou aí para eles. Vem cá. O que o senhor acabou de falar? Vida boa. Elias está tendo pão e carne de manhã e de tarde, está bebendo água do ribeiro, do riacho. O senhor acha que Elias quer outra vida? De jeito nenhum. Vida boa. Por que o senhor acha que Elias não quer outra vida? Tá tudo bem. Não precisa de nada. É aqui que está a pregação. Gente, olha como essa palavra é extraordinária. E, apóstolo, isso aqui não é coisa copiada de Google. Quando Elias foi para o ribeiro, o senhor acha que ele queria sair de lá? De jeito nenhum. Porque lá era a zona de conforto do profeta. Não tinha uma gota de água para Israel. Todo mundo desesperado. Elias, tranquilão. Né? Se tivesse aquela época músicas, ele ia falar, tá tranquilo, tá favorável. Que ele ia estar ali muito de boa, muito de boa. O senhor acha que ele queria sair dali? Jamais. Agora, vem cá. Se ele não pegar, a gente acaba o culto. Quem falou para Elias ir para lá? Deus. Deus falou. Elias foi. Deus está cumprindo o que falou que faria lá, se Elias fosse, para aquela geografia? Sim, tudo. Mas, olha o que acontece no versículo de número 7. Lê, apóstolo. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Espera aí. O senhor acha que o ribeiro se secou da noite para o dia? Não. Passado dias. Não é fácil para um ribeiro se secar. De jeito nenhum. Muitos dias. Gente, pega isso aqui, que isso aqui é muito importante. Sabe quanto tempo ficou sem cair chuva? 3 anos e 6 meses. Eu não sei exatamente quanto tempo Elias ficou nesse ribeiro. Mas eu também sei que não foi uma semana, 2. Para ele chegar lá, com o ribeiro tendo água, e ficar lá até o ribeiro se secar, isso quer dizer que ele ficou ali? Bastante tempo. Se ele não pegar, Diogo, olha essa revelação que Deus me deu. Procura Deus falando um ar com Elias enquanto ele está ali. Procura aqui, ó. Elias está vivendo a provisão. Olha isso, gente. Tem pão e carne? Tem pão e carne. Tem água? Tem água. Mas vê se enquanto ele está naquela zona de conforto, Deus fala com ele. Nenhuma vez. Deus não fala nada com ele. Peraí. Ó, gente, pera. Para ele ir, Deus falou. Mas quando ele chega, isso aqui é muito interessante. Quando ele chega, ele não ouve mais Deus. Ele está em uma zona tão confortável, ele está em um lugar de tanta segurança, que ele não está conseguindo nem mais, não tem nem mais ele não está conseguindo desenvolver um relacionamento. Vocês estão conseguindo pegar, gente? Estão conseguindo pegar? Ó, o senhor está ligado? Eu estou falando que esse ribeiro se tornou o problema de Elias. Fala para eles. O ribeiro acomodou Elias. Você precisa tomar muito cuidado com os ribeiros que Deus te proporciona.
com os ribeiros que Deus te proporciona. Porque se você não tomar cuidado, eles acabam te estagnando. Elias pensa que está bem. Elias pensa que está bem. Porque ele não precisa de mais nada. Porque ele não está precisando de mais nada. Aí Deus está falando. Aí Deus está falando. Elias, esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Você está confortável demais. Você está confortável demais. Ao ponto de estar bloqueado. Sem perceber. Você está tão acomodado. Você está tão acomodado que nem o motivo para se mover daí você está encontrando mais. Para se mover daí você está encontrando mais. Pastor, o que isso significa? Pastor Raik, o que isso significa? É quando Deus nos leva para o lugar da provisão e sem querer nós acabamos focando mais na provisão do que no provedor. Pegou? Ó, tem gente pegando. Obrigado, apóstolo. Eu vou. Elias, ele está tão preso na provisão que agora ele não consegue mais desenvolver relacionamento com o provedor. O que eu estou falando é que se você não tomar cuidado com aquilo que você acha que está te fazendo bem, você acaba se envolvendo tanto com aquela geografia que ela acaba te limitando sem você perceber. Vamos lá, eu vou tentar simplificar essa pregação. Eu sei que ela é um pouco complexa, mas eu sei onde eu estou querendo ir. Eu estou falando que alguém aqui foi para uma zona de conforto que Deus proporcionou. Só que a zona de conforto era para ser o quê? Um momento de provisão, não um motivo de bloqueio. Mas quando você, Emerson, isso aqui é sério, eu estou arrepiado. Quando você não toma cuidado, o seu sucesso pode te levar ao fracasso. Porque o que eu estou te falando é isso. É você estar em um lugar tão bacana, tão legal, tão confortável, que você não vê mais motivo, mais razão para avançar. Está ganhando 2.000, não precisa mais de nada. 2.000 tá bom. E Deus tendo 20.000. Está ganhando 20.000 por mês. E aí você põe na cabeça, não, 20.000 tá ótimo. E Deus tendo 200. É você alcançou um público. Não, isso aqui é tudo para mim. Ó, estourei na vida. Tô na melhor fase. E aí você não se sente mais desafiado. E aí aquilo ali acaba te limitando, te bloqueando. Você, gente, presta atenção. Na cabeça de Elias ele está bem, está na melhor fase. Mas na ótica de Deus, apóstolo, o ribeiro está limitando Elias, pastor Diogo. Porque Deus quer que Elias aproveite o ribeiro, mas não se prenda nele. Gente, eu vou provar para vocês que o ribeiro fez mal para Elias. Fica olhando. Põe o versículo, o 7 já está, né? O ribeiro se secou. Agora, olha isso. Depois que o ribeiro se seca, olha o que acontece no versículo de número 8. Põe o 8. Então... olha lá, quem está falando com Elias? Por que Deus só volta a falar com Elias depois que o ribeiro se seca? Porque enquanto tinha água, Elias não estava mais vendo razão para ouvir Deus. Agora, quando o ribeiro se seca, Simone, olha o que acontece. Põe aí o 9. Gente, eu amo palavra revelada. Olha o 9. Pera, nessa tradução aqui está uma tradução um pouco mais diferente. Mas no 9, se você olhar na sua Bíblia, olhe na sua Bíblia, a palavra de Deus para Elias é essa: levanta-te
É porque essa tradução nem sei qual que é. Eles vão, olha lá, é Nova Versão Transformadora. É que vai atualizando para que os jovens entendam. Mas se você pegar o que Deus falou para Elias, antes de Deus mandar ele para Sarepta, está escrito o que aí na sua Bíblia? Hã? Por que Deus mandou Elias se levantar? Porque quando o ribeiro se secou, olha o que aconteceu, Simone. Ele cai. Apóstola, o profeta assim: meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Não tem mais de onde eu beber água. Ele entra num desespero, apóstolo, porque o ribeiro se secou. Está percebendo? Ele está tão ligado ao ribeiro, que quando o ribeiro se seca, ele entra em desespero e cai. Porque Elias está tanto tempo naquela geografia, que na cabeça dele, gente, olha que tremendo, na cabeça de Elias, ele só está vivo por causa daquele ribeiro. Pegou? Aí Deus fecha a porta para mostrar para Elias: nunca foi o ribeiro. Eu vou repetir: Deus seca o ribeiro para mostrar para Elias: você não está vivo por causa desse ribeiro, você está vivo porque eu estou te sustentando. Tem horas que Deus tem que secar alguns ribeiros da nossa vida, porque senão nós não nos movemos. Fala para quem está do seu lado: tome muito cuidado com o seu sucesso do presente. Ele pode ser o maior inimigo do teu sucesso futuro. Gente, olha aqui para mim. Eu conheço tanta gente que, se não tivessem estourado, estariam bem melhores. Olha que paradoxo. Eu conheço cantores do meio gospel que, se não tivessem feito um sucesso, estariam crentes até hoje. Eu conheço pregadores, pastores, que, se não tivessem alcançado algumas vitórias, estariam muito melhores. Vocês estão conseguindo pegar? Estão conseguindo? É assim, ó. Um cantor faz uma música e a música viraliza. Aí ele põe na cabeça: estourei. Aí o cantor que antes toda hora estava compondo, pegou, Simone? Agora já não vê mais necessidade de compor, não. Só quer cantar a mesma música. Aí canta, ganhando dinheiro, hein? Todo mundo quer ele. Ele canta. Mas você já viu que tudo é passageiro? Aí o que é hit hoje, amanhã já não é mais. Mas tem uma fila que está ali, ó. Aí o outro, que era para estar escrevendo também, se perdeu naquele sucesso. Então estou falando do sucesso que gera fracasso, por falta de habilidade para administrá-lo. O que eu estou te falando eu acabo a minha pregação aqui: aproveite ao máximo o que Deus está te proporcionando, mas não permita que esse momento te limite, porque Deus quer te levar a níveis superiores ao que você vive hoje. Eu vou repetir, olha lá em cima, eu estou vendo alguém com as duas mãos levantadas pegando. Você hoje pode estar vivendo algo maravilhoso, mas eu estou lhe dizendo: Deus quer colocar algo maior ainda nas suas mãos,
Você pode estar vivendo uma vida de muito conforto, mas em nome de Jesus, não permita que nenhum conforto te faça sair do campo da dependência, porque Deus quer você se movendo. Deus não quer você preso a uma geografia, porque você se limita quando você se prende a uma geografia. Olha, quando o ribeiro se seca, Deus vem para Elias e fala: vai para Sarepta. Eu quero te mostrar, Elias, que a sua vida não se resume em um lugar. Eu sequei o ribeiro para te mostrar que você não depende desse lugar para se dar bem. Lá em Sarepta eu vou te usar para o meu nome ser glorificado. Se alguma porta se fechou para você, não chore. Pode ser o maior sinal. Alguém está pegando ali? De que Deus quer te mover para algo superior. Eu vou repetir, eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu estou sentindo que essa mensagem é uma mensagem revelada. Se você viu um ribeiro se secando e está com medo, redefina a sua perspectiva sobre os acontecimentos da sua vida. Esse ribeiro seco, talvez para você, dentro da sua perspectiva humana, seja o fim de tudo, mas talvez na perspectiva de Deus seja o começo de uma nova fase. Aleluia, você pode aplaudir a Deus. Deus está te convidando a expandir, a se mover, a viver uma nova fase. Você pode bater na mão de quem está do seu lado. Bate na mão de quem está do seu lado e fala assim: o ribeiro seco não é o final da tua história. O ribeiro seco é o convite de Deus para você entrar em uma nova fase. Aleluia. Eu vou repetir: o ribeiro seco não é o final da sua vida, é apenas uma oportunidade para Deus te levar a lugares novos, a novas geografias.